Olá! Hoje a gente vai desvendar um conceito que é, assim, o pilar da confiança no mundo dos negócios: o risco de auditoria. Para quem trabalha ou estuda a contabilidade, dominar esse assunto é essencial. Então vamos lá. Para a gente começar, uma pergunta que vai direto ao ponto. Qual seria o maior medo de um auditor? Não é o de encontrar uma fraude super complexa, não. O verdadeiro pesadelo é o contrário. É o de não encontrar o erro grave que está lá. Imagina só, dar um carimbo de tudo certo para algo que, na verdade, está completamente errado. Isso nos leva direitinho para a definição técnica. O risco de auditoria é exatamente esse pesadelo aí. É o risco de o auditor emitir uma opinião limpa, uma opinião sem ressalvas, sobre demonstrações que, na verdade, têm uma distorção relevante. As consequências disso são gigantescas, tanto para a empresa quanto para a carreira do próprio auditor, né? Para deixar isso tudo um pouco mais palpável, vamos usar uma analogia. Pensa num auditor como se fosse um especialista em arte, um inspetor de obras raras. Ele foi contratado para dizer se uma pintura caríssima é genuína ou não. O risco dele não é só o de não achar um defeitinho, é o de declarar uma falsificação como se fosse a obra original. Essa ideia vai guiar a gente por aqui. Ok, esse desafio todo, esse risco enorme, ele pode ser quebrado em partes, sabe? A boa notícia é que existe uma fórmula para a gente entender e gerenciar esse risco. Vamos dar uma olhada em como ela funciona. E aqui está ela, a equação principal. O risco de auditoria é basicamente o resultado de dois grandes fatores. De um lado, o risco que já existe na empresa, que a gente chama de risco de distorção relevante. E do outro lado, o risco que vem do próprio trabalho do auditor, o risco de detecção. Vamos focar no primeiro pedaço, o risco de distorção relevante, ou EDR. Esse risco existe, não importa se tem auditoria ou não. Voltando para a nossa analogia, é o risco de a pintura já ser uma falsificação, antes mesmo do nosso inspetor botar os olhos nela. Esse risco é da empresa. E o segundo pedaço é o risco de detecção. Esse aqui, sim, é sobre o auditor. É o risco de que as ferramentas, as técnicas, o julgamento do nosso inspetor de arte simplesmente não consigam pegar a falsificação que está ali, bem na frente dele. Esse risco, a responsabilidade é toda do auditor. Beleza. Agora, vamos mergulhar mais fundo naquele primeiro componente, o risco de distorção relevante. Acontece que ele também se divide em dois, e para explicar, a gente continua com a nossa história da pintura e da galeria de arte. O primeiro deles é o risco inerente. Pensa assim, é a fama do artista. Se o pintor da obra é alguém super famoso, que todo mundo tenta falsificar, a própria natureza daquela pintura já a torna arriscada, concorda? No mundo da contabilidade, isso seria, por exemplo, um cálculo super complexo ou uma estimativa, coisas que são naturalmente mais fáceis de ter um erro, mesmo que ninguém queira. O segundo é o risco de controle. Agora imagina que a galeria tem um sistema de segurança para pegar falsificações, só que o sistema está quebrado, não funciona direito. Esse é o risco de controle. É o risco de os próprios sistemas da empresa, que deveriam achar ou impedir os erros, simplesmente falharem. E essa tabela aqui, ela resume tudo de um jeito perfeito. A questão-chave aqui é a propriedade de cada risco. Repara bem, tanto o risco inerente quanto o de controle pertencem à entidade, à empresa. O auditor avalia eles, mas não tem como mudar. O único mesmo que o auditor pode controlar é o risco de detecção. E isso nos traz para o ponto central na visão do auditor. Se a pintura é de um artista avisado e a segurança da galeria é ruim, o que o nosso inspetor de arte pode fazer? Bom, ele pode caprichar na própria investigação, usar ferramentas melhores, olhar mais de perto. Então, guarde isso, porque é crucial. O risco de detecção é a única alavanca que o auditor tem. É a variável que ele ajusta para cima ou para baixo para manter o risco geral da auditoria num nível aceitável. Isso aqui cai em toda a prova sobre o assunto, viu? É o ponto-chave. E como que o auditor faz isso na vida real? Ajustando o kit de ferramentas dele. Ele pode mudar a natureza dos testes, ou seja, buscar provas mais fortes, mais confiáveis, pode mudar a época em que faz os testes, chegando mais perto do fechamento do balanço, por exemplo, e pode mudar a extensão, o que significa analisar um número maior de documentos, pegar amostras maiores. Resumindo, mais trabalho, um trabalho mais aprofundado, significa menor risco de deixar algo passar. Agora que a gente entendeu as peças, chegamos ao coração de tudo isso. Uma espécie de balança, um equilíbrio delicado entre o risco que vem da empresa e o esforço do auditor. Olha que interessante essa comparação.
Se o risco na empresa é alto, ou seja, o artista é muito falsificado e a segurança da galeria é péssima, o auditor precisa fazer uma investigação muito mais rigorosa. Agora, se o risco na empresa é baixo, o trabalho do auditor pode ser um pouco menos extenso. Faz todo sentido, né? E aqui está a regra de ouro para decorar mesmo. A relação é inversa. Se o risco de distorção relevante, o RDR, é alto, o auditor é obrigado a trabalhar de um jeito que o risco de detecção, o RD, seja baixo. Ele não pode se dar ao luxo de errar. Os procedimentos dele têm que ser quase à prova de falhas. Para a gente ir fechando, vamos quebrar um mito bem comum e resumir as ideias mais importantes que precisam ficar na cabeça. Muita gente acredita nisso aqui, que o trabalho do auditor é ter certeza absoluta, eliminar 100% do risco. Mas será que é isso mesmo? Não. Isso é totalmente falso. As normas de auditoria deixam isso bem claro. A auditoria não dá uma segurança absoluta e, na verdade, nem teria como. E por que não dá? Por causa do que a gente chama de limitações inerentes. Pensa bem, auditores trabalham com amostras. Eles não olham todas as transações de uma empresa. As provas que eles coletam são convincentes, mas raramente são 100% conclusivas. E sempre existe a chance de uma fraude super bem escondida. Por isso, o objetivo é uma segurança razoável, não absoluta. Então, para fechar com chave de ouro, aqui está o resumo da ópera. Primeiro, a fórmula completa. Segundo, de quem é cada risco. Terceiro, qual é o único que o auditor controla. Quarto, que o objetivo é segurança razoável. E quinto, a regra de ouro da relação inversa. Se for para lembrar de uma coisa só de tudo que a gente conversou, é o que está aqui. E para terminar, fica uma pergunta para a gente pensar. Se a certeza absoluta não existe, como é que o auditor decide que já trabalhou bastante? Que o trabalho está suficiente? A resposta para isso passa por outros conceitos, como materialidade, julgamento profissional, mas, bom, isso já é assunto para um outro dia. Até a próxima!